Boa noite, eu me chamo Lívia e sou estudante da Universidade Estácio de Sá e estou no 6º período do curso de Pedagogia e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre avaliação institucional, que é a disciplina que aborda sobre a avaliação, né, governamental e avaliação interna, externa. E eu convidei hoje uma pessoa muito especial, né, muito querida, que é a Gisele Faria. Ela é mestre em educação pela UFG, pedagoga, psicopedagoga, foi alfabetizadora por 10 anos, coordenadora pedagógica, atuou também como supervisora educacional, diretora de uma coordenadoria regional e hoje, né, ela atua como superintendente de educação infantil e ensino fundamental da SEDUC, do estado de Goiás. Vamos lá, Gisele? Vamos conversar um Vamos sim, é um pouquinho sobre prazer. essa prática, tudo bom? Tudo. É um prazer poder falar com vocês sobre um tema tão importante que influencia tanto nas nossas redes e nos nossos alunos. Ah, que bom. Eu fiquei muito feliz, né, e sou grata a você de ter atendido esse pedido, de ter achado um tempinho aí na sua agenda para nos atender, porque eu estou compartilhando também com todos os meus colegas, né, e com todos os estudantes do curso de Pedagogia do Brasil inteiro. Então, é Agora o muito prazer é gratificante. maior. E eu também estou Você muito vai... feliz de poder compartilhar, né? Eu sei que você vai falar aí com a gente sobre o resultado, né, do IDEB para o estado de Goiás, para o nosso querido estado. Estou muito orgulhosa, né? E gostaria que você falasse um pouco aí para a gente, né, dos instrumentos do sistema de avaliação da educação básica. Quais são esses instrumentos? Bom, o sistema de avaliação da educação básica, ele existe já tem 10 anos. Hoje nós estamos com 10 anos aí que a gente tem o INEP, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa. No INEP, ele promove vários tipos de avaliação, né, que avalia todo o trabalho do Brasil, do país. E um dos trabalhos do INEP é o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que agora completa 10 anos, né? A avaliação, esse tipo de avaliação, ela é importante e ela vem para atender o Plano Nacional de Educação, né? Porque o Brasil, ao longo dos anos, ele vem atingindo as metas do Plano Nacional de Educação. Cada estado tem seu plano estadual de educação e cada município, assim, também o seu plano municipal de educação. Então, a avaliação é um dos pontos que o estado, que os municípios têm que atender no plano nacional, ou plano estadual, ou plano municipal de educação. O SAEB, ele vem com um conjunto de avaliação em larga escala. Então, ele traz aí um sistema de avaliação que avalia os alunos no 2º ano, no 5º ano e no 9º ano. E no 3º ano, 3ª série do ensino médio. Então, esses são os anos que são avaliados pelo SAEB. Nós temos no decorrer desses 10 anos, nós tivemos períodos que a gente teve avaliação censitária. O que é a avaliação censitária? Se avaliam todos os alunos desses anos e série que eu te passei. Mas nós também tivemos aí períodos que nós tivemos avaliação por amostragem ou amostral. Os 2 termos estão corretos. Ou seja, tem um sorteio e algumas turmas fazem essa avaliação. Pra você ter uma ideia, nesse ano passado, nós tivemos, no 2º ano do ensino fundamental, nós tivemos avaliação por amostragem. Não foram todos os anos todas as escolas que foram avaliadas. Já no 5º e no 9º ano, daí foi censitário. Todas as escolas do Brasil foram avaliadas. Então, Elas foram avaliadas em quais componentes? Desculpa, Gisele. Então, quando se fala de censo, é o geral. São todas as escolas. Não. Diferente da amostragem ou não?
censitária é geral. A amostragem sorteada em algumas escolas. Olha, língua portuguesa e matemática, no 5º e no 9º ano, foi censitária. Todos os alunos fizeram avaliação. Ciências da natureza e ciências humanas, aí já foi por amostragem no 5º e 9º ano. Entendeu? Então, no decorrer desses 10 anos, a gente teve avaliações que foram por amostragem, mas nós tivemos também avaliações censitárias, que foi essa que aconteceu agora no último ano, 5º, 9º ano, língua portuguesa e matemática. Como é calculado o resultado do IDEB? O resultado do IDEB... Desculpa, Gisele, o que é o IDEB? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é o IDEB. Sim. Esses nomes formam essa sigla do IDEB. Uhum. Bom, como que é calculado o IDEB? A gente escuta falar números, né? 5,5, 6, mas como que se chega a esse resultado? O IDEB ele é calculado pela multiplicação da proficiência com fluxo. O que é proficiência? Proficiência, ela traz os níveis de aprendizagem, ela traz uma escala de proficiência. Então, dependendo da escala, você tem o nível de aprendizagem do aluno. Você sabe se ele é um aluno abaixo do básico, você sabe se ele é um aluno que está no básico, você sabe se ele é um aluno proficiente ou se você sabe se ele é um aluno avançado. Existe essa régua que parametriza as aprendizagens dos alunos. Então, ele é um cálculo da proficiência, que é isso que eu acabei de te dizer, ou seja, multiplicada... aquele que tem o conhecimento, né? Aquele que tem o conhecimento. Isso, a proficiência mede o conhecimento, a aprendizagem do aluno. Então, a proficiência é multiplicada pelo fluxo. O que é o fluxo do aluno? O fluxo é quantos alunos frequentaram as escolas e quantos alunos foram aprovados. Esse tipo de cálculo, ele é muito inteligente, sabe por quê? Porque é o seguinte, se você mede somente a proficiência, o que acontece? Retira os alunos que não dão conta de resolver as questões na sala. É excludente. Exclui. Uhum. Então, o IDEB, ele tem em si uma preocupação muito grande com a inclusão de todos, porque a educação é um direito de todos, é para todos, né? Sim. Todos os brasileiros têm direito à educação. Então, o IDEB, ele diminui a exclusão e ele diminui também a evasão. Aquele aluno que não é matriculado, né? Ele não aparece no censo escolar, certo? Ele dá como evadido, porque o censo acompanha esse aluno ano a ano, e aí, nessa multiplicação e nesse cálculo, ele cai o fluxo. Então, vou te dar um exemplo. Se a escola tirou 6,5 no IDEB e teve 0,3 de fluxo, né? A cada 100 alunos ela perdeu 3, a nota dela, o 6,5, é multiplicado por 0,3. E isso acaba baixando a nota. Então, o IDEB traz esse cálculo muito inteligente, que é a multiplicação da proficiência pelo fluxo. Se for, por exemplo, 2 anos, repetição de 2 anos, aí ele calcula pelo valor por 2 e por 1 e assim por diante. Né? E se o aluno evadiu também. Então, se o aluno saiu também, ele dá como evadido e aí atrapalha o fluxo também da escola. Então, quanto menor, né? Maior o índice. O ideal é que o índice, o fluxo, né, da escola seja um fluxo bom. Você ter uma ideia, aqui em Goiás, o nosso fluxo é 0,92. Boa. Então, precisa de 0,03 para chegar a 100%. 0,08 para chegar a 100%. 100% é praticamente impossível. Então, o nosso fluxo aqui no estado de Goiás é muito bom. Entendeu? Agora, como que o INEP fica sabendo
do fluxo. Aí entra o censo escolar. Então, o censo escolar, ele é um instrumento de coleta de dados de todos os brasileiros. Todos os brasileiros que estudam, né, que estão nas escolas, por meio da matrícula, a escola lança no censo escolar. Então, assim, todo início de ano, o censo abre e a escola lança lá os dados dos alunos que estão matriculados naquela escola no censo. Lança o fluxo, né, que é aqueles alunos que estão lá do ano passado, nesse ano, e ele aponta também alguma distorção. No caso, distorção idadiana, aquele aluno que tem, vamos supor, 8 anos e está numa turma de primeiro ano, entendeu? Então, ele tem um problema ali de distorção. Isso tudo é apontado no censo. E porque é apontado no censo, é calculado no IDEB, porque o IDEB pega o fluxo. E isso garante o quê? Isso é uma garantia de direito, garante todos os alunos na escola, porque se a escola não cuidar do fluxo dela, a nota dela do IDEB cai. E esse fluxo também, então, assim, não adianta a escola querer aprovar para o fluxo diminuir, não é? E nem também reter para o fluxo, como que fala? Ele, para ter uma média boa no IDEB, né? Porque ele vai poder equilibrar isso daí, não é? Com o fluxo e o exame de proficiência, é isso? Se Há um equilíbrio. ela aprovar um aluno que não sabe, aí ele também não vai ter a proficiência que ele precisa para responder as questões. Né? E lembrando que o IDEB avalia o ensino fundamental e o ensino médio. Ensino fundamental, anos iniciais, que é o segundo e o quinto ano. Ensino fundamental, anos finais, que é o nono ano, e o ensino médio, que é a terceira série. Então, ele avalia essas duas etapas, né, de ensino. Entendi. Tá. E a escola, o que ela ganha quando ela tem um índice elevado do IDEB? Ela ganha apoio do governo? Ela tem verbas? Como que funciona? Não, se você for dar um apoio para uma escola que tem um IDEB bom, aí fica uma questão muito meritocracia, né? A gente não dá esse apoio, mas a gente dá um reconhecimento, né? Para essa escola compartilhar suas boas práticas, né? Essa escola ela acaba sendo reconhecida pelo trabalho dela, né? Porque assim, quando você pensa numa avaliação em larga escala ou numa avaliação de sistema, porque tem todos esses nomes, né? Avaliação externa, né? Quando você pensa nesse tipo de avaliação, a gente tem que entender o seguinte: essa avaliação, ela não é para avaliar o aluno. Uhum. Ela avalia o aluno, que é um aluno que dá esse resultado, mas o objetivo dela não é criar um índice de aprovação ou reprovação, não é para isso. Avaliação em larga escala, avaliação de sistema, ela avalia a rede. Porque é muito injusto a gente pensar numa situação de avaliação em que somente o aluno é avaliado. Somente o aluno é culpabilizado pela não aprendizagem. A gente precisa também avaliar a escola, a gente precisa também avaliar a rede, a gente precisa também avaliar o estado, o município, né? Como que ele está ali preocupado com a educação. Então, esse tipo de avaliação, Lívia, ela serve para avaliar as políticas públicas e não o aluno. É interessante porque essa avaliação, Gisele, ela precisa ser responsável, né? E a responsabilidade é de todos, tanto do governo, quanto dos professores, da gestão escolar, da comunidade, todos têm que estar envolvidos nesse processo, né? O que eu acho interessante é o que diz Lucchesi, né? Aquele autor, aquela autora que fala: avaliação é um juízo de qualidade sobre dados relevantes, né? Tendo vista a tomada de decisão. Então, assim, o que eu pude perceber é que a avaliação você avalia para que você possa ter uma visão ampla, né, de como está aquela rede, de como está aquela instituição, aquela escola, né, como que está indo o ensino e a aprendizagem, para que possa ter uma tomada de decisão ali, para que possa ter um ensino de qualidade, para que se volte a isso, né, o objetivo.
para que todos possam Quais ser são... alcançados. Então, partindo dessa perspectiva aí de Lucchesi, né? Quando a gente pensa assim, então nós estamos avaliando uma rede, nós estamos avaliando, igual no caso de Goiânia mesmo, de Goiás mesmo, nós temos 670 escolas. Então, nós estamos avaliando aí toda essa rede, né? E aí, para a gente ter uma tomada de decisão acertada, né, que gere equidade. O que você pode fazer? Você pode olhar os resultados de toda a sua rede, você pode identificar quais escolas precisam de um apoio maior, quais escolas precisam de um apoio, eu digo, no sentido de políticas públicas que atendam aquela escola. O que cada região que mostra esse resultado tem de diferente uma da outra, né? Igual Goiás. Goiás tem dimensões territoriais aí maior do que muito país, né? Se você for parar para pensar, né? Então, quando você olha para o estado de Goiás, você olha para o mapa do estado de Goiás e olha para esses resultados, você começa a ver que determinadas regiões, aonde elas estão localizadas, aquilo que traz aquela região ali, reflete um resultado do IDEB ali também. Entendeu? E aí você começa a estudar. Porque o resultado, ele não traz só da escola, ele traz da escola, dos estados, ele cria um monte de planilhas e de tabelas e de dados que cabe a gente interpretar. Traz sobre raça, traz sobre sexo, etnia, né? Então, é nesse sentido que a gente vai construindo políticas públicas específicas para cada região. Porque dinheiro do governo não é fácil, né? Não. Dinheiro tem que ser bem gasto. Então, se você tem um resultado de uma avaliação externa que te mostra esse resultado nas suas diversidades ali de dentro do estado, você faz investimentos pontuais aonde precisa. Porque o entendeu? IDEB... Então, isso é avaliar para tomada de decisão, isso é avaliar para investir na aprendizagem, é o que o Lucchesi trouxe aí e a gente discutiu aqui agora. É para isso que ele foi criado, né, Gisele? Para poder diagnosticar, né, a qualidade desse ensino brasileiro e para poder também fazer essa distribuição, né, financeira, de recursos pedagógicos, né, tecnológicos, para cada escola de acordo com a necessidade dela, né? E é exatamente isso para balizar essas políticas públicas. Então, eu acho que já foi muito bem respondido. Muito obrigada, Gisele. Agora eu queria saber sobre o Enem, né? O Enem, esse sistema de avaliação aí para o ensino médio, né? O que é e para que serve? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? O Enem, ele é diferente um pouco dessas avaliações do SAEB, porque a avaliação do SAEB, ela tem uma matriz de referência baseada em descritores. O Enem, ele já avalia as habilidades. Então, o Enem, ele já é uma avaliação muito mais ampla, muito mais complexa do que essas outras habilidades que a gente coloca. E ele avalia os alunos do ensino médio, né, quando eles concluem ali a terceira série do ensino médio. Sim, e eu tenho percebido, assim, que o Enem, né, ele veio também contribuir, né, Gisele, de uma forma muito... trazendo mais qualidade para o ensino, porque foi repensar toda uma avaliação, porque ele traz essa complexidade, né, essa avaliação como você falou, são as habilidades, as competências, né, que são avaliadas. Então, ele vem com um contexto, né, ali, antigamente as avaliações eram mais descontextualizadas, né, e muito mais difíceis. Então, as escolas, né, estaduais, elas trabalharam também, você pode me falar melhor sobre isso, para mudar esse estilo de avaliação, né, que não é tão aquela avaliação mais de empoderamento do professor, né, que ele tem o poder ali para persuasão do aluno, para constrangimento, sei lá, para ele mostrar a sua autoridade. Porque, infelizmente, até hoje a gente vê, né, professores atuando assim,
né? São poucos, mas essa realidade já tem mudado. Eu falo porque eu presenciei isso já recentemente, né, numa sala de aula. Quando eu entrei na sala, o aluno, eles estavam fazendo prova e o aluno falou assim para a professora: professora, eu coloquei, marquei errado aqui, ó, sem querer. Agora que eu vi, era tal questão. Era a letra tal. E a professora falou assim: eu te falei para não fazer com caneta, era para fazer com lápis. Agora vai ficar errado. Eu não quero nem saber, vai ficar errado. Então, assim, esse tipo de comportamento, né, de, de, de persuasão, de autoritarismo, né, isso tem que ser dissipado, não, acabado com isso, porque traz, né, as avaliações que são, como você falou, quando avalia somente uma área, né, específica, que o aluno se sente incapaz, que ele não consegue, desmotiva e gera esse número enorme aí de evasão, né, que a gente tem visto aí por todo o país. Graças a Deus, Goiás, bem menos, né, mas é muito triste, né, ver esse tipo de professor, esse tipo de pensamento. E o que você me diz, então, sobre essa nova avaliação e como que vem se desenvolvido isso? Você... Aí, o Enem, ele ainda avalia as habilidades. Realmente, ele é uma mudança de paradigma mesmo, né? Habilidades e Quando competências. ele avalia dessa forma, é muito mais do que saber o conteúdo, é saber fazer uso dele também. Por isso que a gente tem esse tipo de avaliação agora no Enem, e é interessante porque normalmente o correto seria assim, seria a escola ensinar, mudar, para poder depois o menino fazer o Enem. Mas não, o que aconteceu aqui no Brasil? Primeiro veio o Enem, com esse novo jeito de avaliar, e aí as escolas foram se adaptando, né? Isso é muito interessante. Agora, vamos falar um pouco dessa questão, dessa avaliação lá na escola, que você disse que você já viu aí, que você já presenciou, e que a gente precisa pensar um pouco sobre essa questão da avaliação nesse sentido. Igual o Lucchesi disse aí, né? Ele disse para você lê um trecho aí, que ele conta o seguinte, que a avaliação, ela é um instrumento para o professor tomar uma postura diante dela. Ela não é para punir o aluno, não é para classificar o aluno. Até mesmo porque a avaliação diz muito mais do trabalho do professor. Se o menino tirou nota boa, é porque foi ensinado para ele, né? Então, assim, essa concepção, esse paradigma de avaliação, ele realmente tem que ser mudado, né? Mas é um processo. Tudo na educação é um processo. Tudo na educação muda de forma mais lenta do que a gente gostaria. Até mesmo porque, provavelmente, esse professor tem um modelo de ensino-aprendizagem que ele estudou naquela época. Então, cabe agora esses novos estudantes aí de pedagogia, né, e de licenciaturas, refletir sobre isso, sobre o que eu tenho dentro de mim, do processo que eu vivi e sobre aquele professor que eu quero ser, né? E esse professor que vai entrar agora, e que vai encontrar agora esses alunos tão diferentes do que nós fomos, né? Porque hoje em dia o aluno de hoje, o estudante, a criança, o aluno, o jovem, o adolescente, não é o mesmo aluno que nós fomos, tá? Ele tem muito mais conhecimento do que a gente tem, de muitas coisas, muito pouco também conhecimento de outras muitas coisas, mas ele não sabe fazer uso do conhecimento. Então, ele é informação, ele não é conhecimento. É verdade. Então, é nesse sentido que esse professor tem que pensar numa avaliação, tem que pensar numa aula que rompa com esses paradigmas que eu sou o professor, eu sei tudo, você é o aluno, você não sabe nada, e você vai começar a aprender a partir de agora, né? Porque esse aluno que está lá agora, muitas vezes ele sabe sim, ainda sabe mais do que a gente. Verdade. Quando se trata de tecnologia, então, é um arraso.
né? Então, assim, é uma mudança de paradigma muito grande e que agora, com a pandemia, só veio ficar mais evidente ainda e agravar. Pensa, como que a gente vai avaliar esses alunos que estudaram de forma não presencial? Exato. De uma maneira justa. Então, você vai ter que avaliar esse aluno levando em consideração aquilo que ele viveu durante esse ano. Então, avaliar o quê? Qual é a régua que eu vou avaliar esse aluno? Como que eu vou parametrizar os resultados dessa avaliação? Então, por isso, Lívia, que esse professor que avalia para punir, para castigar, né, para classificar, ele não vai dar conta mais de ter essa prática com esses novos tempos que virão. Até porque o que eu não sabia há 5 minutos atrás, eu posso saber agora, né? Então, assim, Gisele, eu queria até te perguntar agora, quais são as metas, né, educacionais propostas no IDEB para o nosso município de Goiás, de Goiânia? Porque, sim, está estampado aí, né, que Goiás está liderando aí o ranking. Isso. A gente precisa falar de redes. Nós temos redes estadual e rede municipal, e redes municipais, né? Então, vamos começar da rede municipal de Goiânia, que eu trouxe aqui para comentar com você. A meta da rede municipal para o 5º ano era 5,9. E Goiânia já atingiu 6,7. Ou seja, Goiânia já ultrapassou a meta. Me parece que Goiânia está entre as 10 melhores notas de municípios do país. No 9º ano, a meta era 5,1. Goiânia também já ultrapassou. Está 5,9. Então, nós estamos falando só de Goiânia. Sim. Tá? Nós não estamos falando das escolas do estado. Não, agora vamos falar das escolas do estado. 5º ano das escolas do estado, né, de Goiás, as escolas estaduais que têm 5º ano. A meta era 6,1. Nós já estamos em 6,4. E no Brasil, nós estamos em 5º lugar, o 5º ano. No 9º ano, sim, a meta era 5,3. Nós estamos em a meta era 5,2, desculpa. Nós estamos em 5,3. Nós somos, nas escolas, somente nas escolas estaduais, no 9º ano, nós somos também em 1º lugar no Brasil. Quando entra as escolas municipais, que também tem 9º ano, aí a gente cai para um 3º lugar. Entendeu? Porque o que acontece? Primeiro ao 5º ano, da obrigação do município. Ensino médio é da obrigação do estado. Que 6º ao 9º ano é compartilhado entre estado e município. Entendeu? Por isso que quando chega no fundamental anos finais, quando a gente entra com as escolas dos municípios, ele cai um pouquinho. E o ensino médio, a meta é 4,2 e nós estamos em 4,8. Ultrapassamos a meta. É 1º lugar no Brasil. E detalhe, é o único estado no Brasil que atingiu a meta. Nenhum outro estado atingiu a meta. Só o estado de Goiás. Parabéns para Goiás. E parabéns para vocês também. Para os nossos alunos, para os nossos professores. Eles é que são os guerreiros aqui do estado de Goiás. Segundo a secretária de Educação, professora Fátima Gavioli, ela fala assim que o Goiás tem de melhor são seus professores, e é verdade. Mérito é todo deles. Sim, e nós vamos trabalhar para melhorar mais ainda, né, Gisele? Se Deus quiser. É isso mesmo. Então, o foco da avaliação, ela deve ser o quê? Na aprendizagem, né? No processo, e não tão somente no resultado, né? Porque é um processo a avaliação. A gente está na sala de aula, está avaliando o tempo todo, né?
é a atividade que o aluno faz, a sua assiduidade, né? É o contexto. A gente também tem que avaliar, entender o contexto que o aluno está vivendo, né? Nessa pandemia, muitos professores perderam, os alunos, né? Perderam pais, tias, avós, passaram por momentos difíceis, dolorosos, e isso tudo afeta na avaliação, às vezes, né? Então, no psicológico, estado emocional, nós temos que conhecer o aluno para entender todo o processo, né? Conhecer também, falando em avaliação externa, o contexto social ali, econômico, né, também, que ela vive, em que região ela atua, né, para que tudo isso seja levado em consideração, né, Gisele? O nosso Isso tempo aqui, mesmo. Gisele, já acabou, só faltam 3 minutos, viu? Eu acredito que você atendeu aí, né, a todas as questões. Eu queria ter falado com você, assim, né, mas é verdade mesmo? Esse DEB avalia certo? É certinho isso aí? Não tem erro não, Gisele? Avalia, avalia assim, certinho, no dia da prova, vão aplicadores, a prova chega embaladinha, sabe? É certinho, sim. Depois eles recolhem. Você sabe que essa questão do IDEB, o Brasil ele tem grandes programas que é referência para o mundo todo. Sabia que o maior programa de livro didático do mundo é do Brasil? Então, Não. assim, então, avaliação, o IDEB também. Então, o Brasil assim, tem uma história de grandes conquistas, assim, nesse sentido da educação. Por isso que a gente vem crescendo bastante. Depois, eu mesmo disse, é como que Goiás vai crescendo, sabe? Ano após ano, porque o IDEB é de 2 em 2 anos, né? Então, é como que você vê como que Goiás vai crescendo nesses 2 anos, como o Brasil vai crescendo também nesses 2 anos, né? Então, graças a Deus, a gente vem sempre melhorando, sempre crescendo. E a avaliação externa, diferente da avaliação da sala de aula, ela não é para avaliar o aluno, é para avaliar a rede, é para avaliar a escola, né? Para a gente tomar decisões enquanto política pública, para a escola tomar decisões enquanto escola, enquanto gestão democrática. Então, esse é o objetivo da avaliação externa. Por isso que a gente tem que levar a sério, lutar por ela, né? Lutar por uma avaliação externa de qualidade, lutar por livros didáticos de qualidade, por uma merenda, né? Por um lanche lá do aluno. Nosso também, o nosso programa de merenda, né? De merenda escolar, também é um dos maiores do mundo, né? Então, lutar por isso, são direitos que garante a equidade aí desses, no caso do estado de Goiás, né, 260 mil estudantes. É verdade. Mas se você multiplica isso pelo mundo afora, é mais de 1 milhão de crianças, de estudantes aí que precisa ter esse direito garantido. E eu E estava olhando. aí, para isso tudo, a gente conta com vocês, que vão entrar Obrigada. para a educação agora, que vão carregar essa bandeira agora. Então, olhar sempre a educação como uma garantia de direito, um direito do aluno, um direito de todo brasileiro, Com que nos certeza, foi Gisele. negado muitos anos atrás, né? Muitos e muitos anos atrás isso foi negado, mas que hoje está aí. Nós temos que conquistar e garantir que isso seja, que Gisele, fique, que eu permaneça. quero, eu quero te agradecer, viu? Que Deus te abençoe, te recompense e muito obrigada por sua contribuição, tá bom? Amém. Tenha uma Beijo. boa noite, um grande beijo. Tchau. Tchau.